Vamos lá, gente. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma vez, tem que fazer essa introdução aqui. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nosso encontro de sexta-noite é um encontro abençoador e hoje nós temos um convidado muito especial. Vamos lá, eu só quero... Está todo mundo me ouvindo bem, vendo e ouvindo? Dá um sinal aí ou digita aí, tá tudo bem, estamos ouvindo, estamos vendo. Tá? Dá um sinal aí que eu vou chamar aqui a nossa convidada. Tá bom? Tá todo mundo vendo aí, olha como é que tá. Olha como é que tá o seu som aí. Tá jóia? Tá ouvindo? Bom. Vamos lá. Esses tempos de internet tá jóia, obrigado. Neia, que bom te ver, Deus te abençoe. Que bom te ver por aqui, que jóia. Deixa eu ver se a Ângela entra aqui pra gente começar. Deixa eu ver aqui, daqui a pouco ela vai entrando aí. Então que bom que o som tá legal, né? Som e imagem tá bom. Não se assustem, eu sou feio assim mesmo, tá bom? Mas vamos ver aqui se a Ângela entra pra gente. O nosso bate-papo hoje é transformador, querido. Olha, já entrou aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer a conexão legal. Mas sejam todos bem-vindos. Vou lembrando aí, faz um convite aí para seus amigos. Tá me vendo agora? Não estou, mas vamos assim mesmo. É mesmo? Tá Não se tem vendo? problema nenhum. Não. Mas, sim, se as pessoas estiverem vivendo, ótimo, até melhor. Eu acho que você está se escondendo, viu? Não é? Mas tá bom o foco da câmera? Dá para ver direitinho, pastor? Tá jóia, tá jóia. Pessoal, vocês estão ouvindo a Ângela bem também? Sinaliza quem está ouvindo, só para a gente, Isso. para a gente não parar depois. Sinaliza aí, estamos ouvindo todo mundo. Está ouvindo o senhor e a Ângela. Joia, bom. Então, nele aqui já deu o sinal aqui. Olha nele. Pessoal, tá te Que vendo. bênção. Tá te vendo. Tudo bem, Ângela? Ai, que bom. Tudo bem, pastor. Boa noite para todos que estão, né, chegando aí. Sim. E Prazer falar com estamos aqui. você, viu? Coisa boa, a Prazer gente, é todo meu, né? né? Isso, de estar aqui, né? Participando dessa live com o senhor. E, assim, o que nós precisamos fazer é buscar almas mesmo para Jesus, ganhar almas para Jesus, né? Pois E que, é, através dessa live, o nome do Senhor, Jesus, seja exaltado. sim, verdade. Você é daqui de Itabuna mesmo? Não, eu sou de Guararema. Guararema, né? Itabuna, né? Isso. É próximo, né? Mas tem muito tempo que eu moro aqui, tem muitos anos já. Itabuna. Feliz, feliz da vida? Feliz, glória a Deus, com Jesus, né? A gente fica feliz. É verdade. Eu vou ler um texto bíblico aqui que eu acho que tem muito a ver com o nosso bate-papo. Está lá em Lucas, capítulo 8. Ó, Ângela, que a gente estava falando nesse instante, ó. Ah, do óculos, eu também uso, só que eu não gosto muito, não. O texto bíblico é o texto lá em Lucas, capítulo 8, versos 1, 2 e 3. Para você que está nos acompanhando, é muito importante. Eu quero ler esse texto, geralmente eu não faço isso, né, mas eu quero, porque tem tudo a ver com o nosso bate-papo hoje. Diz assim, aconteceu, depois disto, que caminhava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E com Jesus seguia os 12. Também seguia Jesus algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, Maria de Cusa, que era procurador de Herodes, Susana e muitas outras mulheres, as quais prestavam assistência a Jesus com os seus bens. Se a gente fosse colocar, acrescentar aqui alguma coisa, acrescentaria o nome de Ângela também, que foi liberta por Jesus. Com certeza, pastor. Acrescentaria com certeza. E, bom, quanto Com tempo você tem, certeza. quanto tempo tem que você serve a Jesus? 15 anos. 15 anos. Eu 15 lembro, anos. eu lembro quando você teve na quinta, né, eu fiz um cálculo assim, na quinta era logo no início da igreja, né? Eu lembro que a igreja ainda era no primeiro Estava formato, iniciando. é, Verdade. quase que 15 anos eu tenho lá na igreja. Então devia ter Olha, então foi bem no início. bem no início, bem no início, bem no Foi início. bem no início.
Já se arrependeu de ter sido abraçado por Jesus nesses 15 anos? Não, Não? nunca. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que bom, que A bom. melhor coisa. Domingo eu preguei, o tema da mensagem foi Jesus, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu preguei na vida de Bartimeu. Então Jesus foi a melhor coisa que te aconteceu? Foi, pastor, Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É assim, porque logo no início, assim, quando eu vivia, né? Uhum, Começar a iniciar, eu vivia no terreiro, eu achava que agradava a Deus, tudo que eu fazia uhum, agradava, né? Só que depois, uma pessoa me evangelizando me disse que nada do que eu servia agradava a Deus. E foi um choque para mim na época, um choque. uhum. Eu cheguei em casa, eu lembro assim, pela primeira vez eu ajoelhei e orei a Deus. E eu falei com ele, falei, Jesus, nada do que eu sirvo te agrada. Aquilo para mim assim foi impactante o que ela me disse. E eu falei para Deus, falei, Senhor, se eu estiver errada, que o Senhor me mude. Mas se a pessoa que me falou estiver errada, então converse com ela. E chorando, eu falei. E Deus Uhum. trabalhou em minha vida, né? Porque eu achava que tudo, todas as minhas práticas, tudo que eu fazia agradava a Deus. Eu não tinha noção do que nada daquilo não agradava o coração de Deus, né? Uhum. Então, foi assim, para mim, foi um choque quando eu fiquei sabendo disso. O E Deus seu, começou, através daí, Deus começou a trabalhar em minha vida. então, o seu envolvimento com espíritos foi muito forte, Ângela? Conta, Muito. Eu como nasci, é que foi, conta um pouquinho como é que foi esse início. Como é que era o seu envolvimento com ele? Quando foi que isso começou? Demorou quanto tempo? eu passei, pastor, 30 anos da minha vida. 30 anos. Eu nasci, né, em um terreiro, porque era a minha avó que era a dona, e Uhum. eu tinha uma ligação muito forte com a minha avó, muito forte mesmo. Então, assim, eu passei, meu avô na época faleceu, eu tinha 10 anos, e eu passei a morar dentro do terreiro com a minha avó. Uhum. Eu passava um dia na casa da minha mãe e à noite eu ficava com a minha avó. E a nossa ligação era muito forte. De certa forma, assim, eu comecei a ajudar, né, a minha avó em tudo que ela fazia. E na família tinha uma, assim, como minha avó era dona do terreiro, ela tinha todas as pessoas da família tinha que passar por um ritual de limpeza. E eu passei por esse ritual 2 vezes. Eu vou falar só um pouquinho como foi Uhum. esse ritual. Uhum. Esse ritual, ele era feito com galo preto, né? O galo tinha que estar vivo. Esse galo, ele era separado no terreiro, ninguém usava para nada, só para a limpeza do corpo, a limpeza espiritual. Tinha farofa de dendê, farofa de cachaça, milho de pipoca, e um banho de erva, que esse banho eu tomava depois dessa limpeza. Essa limpeza era feita, eu fiz essa limpeza, a primeira eu tinha 12 anos. E a outra eu fiz bem tempo depois. E essa limpeza era feita assim, meia-noite, umas 12 horas da noite. Aí Tinha dia ficava no salão. certo? Não. Tinha dia certo? Como? Tinha algum dia Não, certo? poderia ser qualquer dia, mas minha avó gostava muito de fazer final de semana. Dia de sexta, dia de quinta. Então, assim, esse trabalho aí colocava em uma vasilha de barro a farofa de dendê, a farofa de cachaça, quebrava uma vela, colocava no pé esquerdo da pessoa que estava fazendo o trabalho, a limpeza, né? E ficava a pessoa virada a pano preto e pano vermelho, aí colocava tudo em cima do pano preto e do pano vermelho, a pessoa descalça, com uma roupa que não fosse usar mais. E ficava em pé, né? Virada para a porta da frente, no caso do salão, ficava Uhum. virada para a porta da frente. E todo esse material era passado no corpo da pessoa que estava precisando da limpeza. Farofa, Só que durante as farofas, a pipoca, tudo isso era as passado. farofas, isso. Quando era mulher,
No caso, assim, não era só a dona do terreiro que ficava, tinha ajudantes. Uhum. Então, assim, quando era mulher, as mulheres que passavam no corpo. E quando era homem, eram os homens que passavam. Porque tinha que passar no corpo inteiro, da cabeça aos pés. Então, aí passava a farofa, só que quando começava a passar, tinha que cantar música para as entidades. Então, era através das músicas, começava a cantar as músicas e ia fazendo aquele ritual. E aí passava a farofa de dendê, depois a farofa de cachaça, depois vinha com o galo preto, passava da cabeça aos pés, né? Segurava de uma maneira que não pudesse machucar a pessoa. E aí, todo aquele processo. Depois que passava todo aquele material no corpo da pessoa, aí juntava tudo, colocava nas duas vasilhas de barro, e a pessoa que passou por aquele processo tinha que levar para uma casa que fazia parte também do terreiro, né, que era uma casinha acima do salão, e entregar uma entidade específica que tinha no terreiro. E a pessoa, aí a dona, né, no caso a minha avó, ela tinha que oferecer todo aquilo que foi passado no corpo da pessoa, oferecer para aquela entidade e falar para aquela entidade que limpasse, né, no caso, o corpo da pessoa, que abrisse os caminhos, que a pessoa a partir dali começasse a ter uma vida melhor, falsa enganação, né, mas que tivesse uma vida melhor. E aí, quando terminava todo aquele processo na casa dessa entidade, aí voltava com a pessoa, tomava um banho com a folha, tirava aquela roupa, e aquela roupa também era levada para essa casa, para essa entidade. Só que a pessoa, quando tomasse o banho, ela não podia entrar pela porta da frente de frente. Ela tinha que entrar de costas. Então, aonde tivesse porta no terreiro, ela entraria de costas, até chegar um quarto onde ela iria passar a noite e passar o dia todo no outro dia. Depois desse ritual todo, aí a dona do terreiro chamava a pessoa e falava, olha, a partir de hoje, você não pode comer. Aí falava algumas coisas que não poderia mais passar por encruzilhada, não poderia ir no cemitério, não poderia comer algumas comidas, não poderia passar por baixo de arame. Então, assim, era todo um processo. E tudo isso a pessoa tinha que levar para o resto da vida. Porque ela não poderia mais fazer essas coisas. Se morresse alguém da família... É um pacto, uma aliança que é feita. Uma aliança, porque caso a pessoa desobedeça, volta tudo de novo. No caso, eles falavam, voltava tudo de novo. Se alguém da família morresse, a pessoa não poderia ir no cemitério. Tinha muitas comidas que eu passei muitos anos da minha vida sem poder comer. Quando eu aceitei a Cristo, que eu comecei a comer o que eu não comia antes, foi uma alegria na minha vida. Eu falei, gente, eu posso comer tal coisa, eu posso ir em tal lugar. Né? Então, assim, então eu falava, olha, se você não cumprir isso aqui, vai voltar tudo de novo e vai voltar de uma maneira pior. O que você fala em voltar seria as entidades iriam voltar, é isso? Não, no caso, sim. As situações? As situações. Porque, assim, todas as pessoas que procuravam uma limpeza, ela estava com algum problema na vida. Estava passando por alguma situação. Então, por conta disso, ela precisava fazer essa limpeza para poder, aquela situação que ela estava passando, melhorar, mudar, né, a situação. Mas eu tinha 12 anos quando eu fiz a primeira limpeza. E eu não tinha nada para poder fazer a primeira limpeza. Sim. Mas eu tive que passar por esse ritual. Tinha outro ritual também, que no terreiro comemora o sábado de aleluia. E no sábado de aleluia, pela manhã, é um sacrifício que faz com animais. Pega um carneiro, né, sacrifica o carneiro, tira o sangue, mistura com uma bebida alcoólica.
E esse sangue misturado com a bebida, todas as pessoas que fazem parte desse terreiro, criança ou adulto, participava desse ritual. Então, fazia uma fila, e aí todo mundo tomava um cálicezinho do sangue do carneiro com a bebida, que se chamava jurema. Então, todo mundo tinha que passar por esse ritual todo ano. E aí, durante o dia, Todo ano. todo ano, Sábado todo ano, nessa sábado de Aleluia. Então, assim, aí durante o dia, a carne do carneiro era cozida, fazia uma comida, e à noite ia ter festa, onde as pessoas pegavam as entidades, né, e era a noite toda comemorando essa data de sábado de Aleluia. E a segunda vez? Essa foi a primeira vez. A segunda vez você tinha mais ou menos qual idade? A segunda vez eu já era casada. Eu estava passando, pastor, por uma situação muito complicada. Eu estava vendo demônios em todos os lugares que eu ia. Tinha uma voz que ele falava comigo o tempo todo. Essa voz me dizia tudo o que acontecia comigo. Parecia que eu era Parecia não, eu creio, eu era alguma entidade que ficava o tempo todo comigo, que tudo que eu iria fazer, ela me avisava em tudo. Se alguém chegasse na minha casa, ela me falava, fulano está na sua porta. Se o telefone tocava, fulano está ligando para você. Só que chegou um momento que essa voz, ela começou a me induzir a morar debaixo de ponte. Ela começou a me dizer, pega a sua roupa, sai da sua casa, muda de nome, para que ninguém mais te conheça, para que as pessoas nem saibam mais quem é você. E era o tempo todo essa voz me falando coisa. E eu estava muito atordoada, eu estava vendo demônios em todos os lugares, e aí a minha avó me chamou e perguntou se eu queria fazer novamente o trabalho, para que as entidades me deixassem em paz, porque eu precisava fazer algum oferecimento para que eles pudessem me deixar em paz. E aí eu fiz o segundo trabalho com o mesmo ritual, a mesma coisa. Com o passar do tempo, assim, a minha avó ela não queria que ninguém da família dela fosse para outro terreiro, porque ela falava que ela trabalhava com a linha branca, porque existem entidades que fazem o bem e existem aquelas entidades que fazem o mal. E ela falava que seria bom que a gente não fosse para outro terreiro. Só que antes de fazer esse segundo trabalho, eu fui para outro terreiro, pela situação que eu estava vivendo. Eu cheguei nesse terreiro, era meia-noite, quando eu cheguei nesse terreiro. Pastor, eu cheguei nesse terreiro, e quem está nos assistindo também, né? Falando, eu cheguei nesse terreiro com a vida totalmente destruída. Eu já tinha minha primeira filha, e eu estava com a minha vida totalmente destruída. Sabe quando você olha para frente, está um problema, você olha para trás, está um problema, você não sabe o que fazer? E aí o dono do terreiro, que eu já conhecia, me deu um banho, que esse banho chama ebó. É um banho com ervas apodrecidas. Eles deixam as ervas, as folhas apodrecerem, mas fica um cheiro insuportável no corpo. A pessoa não consegue, até para dormir à noite, não pode, depois que você toma um banho de erva em um terreiro, você não pode tomar outro banho por cima, você tem que dormir com aquele banho. Quando eu terminei de tomar esse banho, eu não conseguia, a minha pele ficou um cheiro tão ruim, e me colocaram sentada em frente a um cômodo do local, onde uma das pessoas que trabalhavam, né, que fazia parte desse terreiro, ela começou a cortar galinhas, galinha viva, ela cortava o pescoço e derramava o sangue para essa entidade na minha frente, isso era meia-noite. Derramava o sangue para essas entidades na minha frente e oferecia pela situação que eu estava passando. E eu ali,
já tinha tomado aquele banho, passando aquela situação, meia-noite, vendo aquele sacrifício todo, e foram umas 5 ou 6 galinhas que ela fez isso, e eu fiquei ali tão longe de Deus na época. E é uma cena que me marca muito, sabe? Quando eu lembro que eu ali estava sem saber o que fazer da minha vida. Parada naquele local, olhando para aquele cômodo do local ali. E depois que terminou, isso lá terminou lá para as 2 da manhã, eu fui para casa, não consegui dormir por conta do cheiro que estava no meu corpo. E aí, depois disso, com o passar dos dias, falsamente, as coisas começaram a melhorar. Porque muitas vezes a gente acha que vivendo essas situações, isso vai mudar, vai melhorar alguma coisa na vida da gente. Mas não muda. Só faz acarretar outras coisas. Não É um muda. abismo chamando outro abismo, né? Que a Bíblia diz. Isso, um abismo chamando outro abismo. Na verdade, Então, cada vez mais, cada passo que se dá é um distanciamento de Deus e entrando ainda mais nas profundezas de Satanás, né? ainda mais. E nesse período, pastor, antes de eu fazer esse trabalho na casa da minha avó, que eu fui nesse outro terreiro, na outra semana eu fui para casa da mãe desse homem que era dono desse terreiro. Eu cheguei lá e comecei a conversar com ela, e quando eu comecei a conversar, eu me manifestei com um espírito que gosta de fumar, gosta de beber. E ela chamou, né, ligou para ele, para o dono do terreiro, ele veio me buscar. E depois me falaram que eu fiquei no salão rodando, derramando champanhe em mim, fumando. Então, assim, eu não só participava, mas eu também chegava a me manifestar com algumas entidades. Tanto no espiritismo, quanto também em outros lugares também que eu ia, que eu também me manifestei. Então, assim, eu fazia os trabalhos, ajudava a fazer os trabalhos de outras pessoas e chegava também a receber, a me manifestar com algumas entidades. Uhum. Quanto tempo? Você falou que foram 30 anos ao todo? 30 anos. 30 anos ao todo. Como é que foram esses 30 anos seu? Né, nesse envolvimento Era todo com o ocultismo? 30 anos assim, onde eu acreditava que tudo que eu servia realmente, eu era muito fanática em relação a tudo que eu servia, muito. Eu hoje olho para trás e falo assim, só o sangue de Cristo mesmo. Porque quem participa de terreiro, essas coisas, termina sendo, deixa eu ver como é que eu posso dizer, é o fanatismo mesmo. E tudo leva a pessoa a querer fazer, olha, fulano está fazendo mal para mim, então eu preciso fazer algo para isso combater. Então eu vou pedir para tal entidade para que isso não aconteça. E eu fazia vários pedidos eu fazia, e era um processo, porque se eu fizesse um pedido e eu não pagasse, porque eu tinha que pagar, principalmente para algumas entidades que cobravam mesmo, tinha que pagar. Se eu não pagasse, outra pessoa da minha família se manifestava e vinha me cobrar. Então, assim, eu tinha que fazer e tinha que ser fiel em relação ao pagamento. Uhum. Então, eu era muito de acender vela para eles. Eu era muito de dar descarrego de pólvora dentro da minha casa, toda sexta-feira. Banho de folha. Tudo que eu queria, eu pedia para eles. Tudo. Qualquer coisa que eu quisesse, eu pedia para eles. E era atendida? E era atendida. Pelo menos eu acreditava que eu era atendida. Mas tinha um preço que você tinha, tudo que você pediu tinha um preço para ser pago, é isso? Tinha um preço para ser pago.
digamos assim, olha, se você me conceder isso, eu te levo uma garrafa de cachaça. Sim, sim. Se você me conceder isso, eu te levo uma garrafa de champanhe. Eu te levo rosas, eu te levo vela. Eu aceito tal vela. Então, sempre tinha que fazer esse pagamento. E quando acontecia, né, como eu falei, eles fazerem e não pagar, aí tinha também a cobrança. Uhum. E eu lembro, pastor, que quando minha filha mais velha era criança, e eu sempre ia ajudar, né, nos rituais com outras pessoas, eu levava minha filha para esses rituais. E ela ficava sentada olhando, que não Ela era um tinha ritual bonito. quantos anos mais ou menos ela tinha? Uns 6, 7 anos. E ela participava, ela ficava sentada olhando todo aquele processo. Algum momento ela recebeu influência? Não, não recebeu e também não chegou a fazer nenhuma limpeza, não. Sim. Graças a Deus. As pessoas chegavam querendo saber da vida e tinha os búzios que tinham que ser jogados. E eu participava também dessa. Porque a minha avó ela falava: eu vou me manifestar, eu vou falar em outras línguas, e você vai na hora falar que é para me falar língua normal, para a pessoa entender. Então, assim, tudo que ela me pedia para fazer durante o processo da consulta, que chamam, né? Eu tinha que estar fazendo, e era a partir daquele processo que iria acontecer a limpeza. Porque ela iria se manifestar, o guia ia falar se a pessoa realmente precisava passar, porque na maioria das vezes todas passavam. Uhum. Então, assim, tinha época de caruru, que fazia para uma entidade também. Eu chegava a me manifestar nessa época também, quando tinha. Então, assim, e sempre no terreiro, são várias entidades, mas cada pessoa tem sua entidade favorita, aquela que a pessoa tem mais fé. Então, é para aquela entidade que você vai começar a pedir suas coisas, que a pessoa vai começar a pedir as coisas. Então, a partir daquela entidade que a pessoa vai começar a zelar, como fala no terreiro, vai começar a zelar. A minha avó dizia que eu nasci com uma entidade. Só que essa entidade ela tinha que ser batizada em mim. Então, seria o terceiro trabalho que eu teria que fazer. Só que esse terceiro trabalho seria um pouco mais longo, porque além de passar por todo aquele processo, eu teria que ficar de quarto 21 dias. Para quando eu saísse do quarto, eu já saí com a entidade batizada em mim, e a partir dali eu poderia me tornar uma dona de terreiro, que era isso que minha avó queria, que eu fosse a sucessora dela. Mas, graças a Deus, eu não passei por esse terceiro trabalho, que seria mais específico. Mais uns, nesse tempo, paz que é bom, nem sabia o que era paz, né? Não tinha, pastor, eu não tinha paz, eu vivia atormentada, eu via demônio nas pessoas, eu era uma pessoa muito, eu falo assim, eu era uma pessoa assim, vou até falar a questão do desequilibrada emocionalmente. Uhum. Qualquer coisa, meu emocional, eu ficava muito desequilibrada. Eu era uma pessoa insegura. Então, assim, eu era uma pessoa insegura, muito focada nas coisas do terreiro. Então, tudo que eu queria, eu tinha que procurar as entidades para me ajudar. E, na verdade, eu não vivia uma vida saudável. Eu não vivia, porque uma coisa levava a outra. Então, acendi uma vela para uma coisa, mas daqui a pouco já tinha outra coisa, que eu tinha que fazer o pedido para outra coisa. Então, não era uma vida de paz. Era uma vida de sofrimento, mas que eu não percebia na época. Eu não percebia. Eu achava que aquilo tudo era normal. Na verdade, a Bíblia se cumprindo, né?
a vida se cumpre, né? E no seu caso específico, o inimigo tinha cegado o seu entendimento para que não conseguisse enxergar, né? É justamente o Isso, que você fala, né? Que ele cega o entendimento, que as isso. pessoas estão lá enganadas, achando que é uma coisa e é completamente diferente daquilo, né? Alguém fez uma É, pergunta, pode sim. continuar. E no meu caso, eu não tive opção, né? Eu nasci no terreiro. Aham, Eu não tive opção. pois é. Pelo menos até Deus se revelar. Alguém fez uma pergunta aqui, se não cumprisse o combate, tinha consequências? Você sofreu alguma consequência se não cumprisse o combinado? Combate não, combinado, né, com a entidade. Eu não, porque assim, quando as situações começavam a se complicar em relação a isso, eu procurava a minha avó. Então, ela logo fazia, entregava o que tinha que ser entregue e não acontecia. Mas a minha avó, ela sofria muito, porque quando ela não queria fazer algo que eles queriam que ela fizesse, ela é como se fosse assim, levar uma surra. Tinha essa questão. E ela era jogada pelas paredes. Às vezes a gente chegava lá, ela mostrava o corpo dela todo arranhado. E a gente perguntava, o que foi que aconteceu, Bob? Por que a senhora está assim? Ah, porque eu não fiz tal coisa que tal entidade queria que eu fizesse. Uhum, Teve uhum, um período que uma irmã minha, ela fez um pedido e ela não cumpriu. E ela estava deitada e ela, como se tivesse alguma coisa pegou ela assim, empurrou e jogou para fora da cama. E ela caiu lá no chão. E no mesmo instante, outra pessoa se incorporou, né? E uhum, falou para ela. Na hora que ela caiu no chão, falou para ela: vá pagar o que você me deve. Então, ela teve que pagar. Então, assim, não é brincadeira. Quem vive no terreiro, que tem que cumprir o que eles determinam. uhum. Angela, a sua família, ela, algum momento foi ameaçada pelos anos que você falou né, de caminhos, né, pelo ocultismo? Quer dizer, foram 30 anos, já estava com família, você falou aí que tinha família. Em algum momento, os seus filhos foram ameaçados pelas entidades? Como é que era essa relação deles com a sua família? Ou só era com você a coisa toda? Não, era só comigo. Porque como eu era muito apegada à minha avó, a gente tinha um relacionamento muito forte, um amor muito forte, então ficou assim, como se... Então acho que eles focaram em mim. Uhum, Que eu seria a sucessora. uhum, Tinha dias que eu ia para o terreiro para minha avó me ensinar como se jogar o búzio, como jogar para poder saber o que dizer para a pessoa que viesse fazer a consulta. aham, Então, eu tinha todo esse ensinamento, esse processo, né? De, de, sim, e fora assim, de poder estar aprendendo como se joga, para ir para o salão. Não é com qualquer roupa que se vai para o salão, época de manifestações, época de festa. Então, tinha uma roupa específica para uhum. poder usar. E cada entidade tem sua roupa. Então, assim, graças a Deus que as minhas filhas não tiveram assim, nenhum envolvimento, Influência, né? né? Não, é isso. Uhum. Olha, agora, como é que foi a sua conversão? Você falou pronto, com uma pessoa, como é que foi esse momento aí? Foi alguém especial, alguém que você conhecia, ou que te conhecia, que te falou por Jesus? Ou foi assim, né, alguém que não te conhecia? Como é que foi essa sua experiência com Jesus? Há Ó, 15 anos primeira atrás. pessoa, 15 anos atrás, primeira pessoa que me falou de Jesus foi Neia, Nea Odneia, da presbiteriana. Aí, Neia. Neia era minha colega de colégio e ela me falava de Jesus, me chamava para ir para a igreja e eu sempre arrumava uma desculpa. Ela que me discipulou. E eu sempre arrumava uma desculpa, não, hoje eu não posso, hoje eu não posso. E tinha também uma vizinha minha que vendia umas coisas, e eu sempre ia lá. E ela sempre falava de Jesus para mim. Mas ela falava de Jesus para mim, na minha concepção, eu já tinha Jesus na minha vida. Então, o que ela me dizia,
era uma coisa muito distante do que eu vivia. Então, eu não dava tanta importância. E aí, mas mesmo assim, né, me falava de Jesus e a vizinha me falava de Jesus. E foi quando ela me disse que nada do que eu servia agradava a Deus. Quando a minha avó estava perto de falecer, eu perguntei para ela, pela nossa ligação, minha avó, quando ela faleceu, ela faleceu segurando na minha mão. Ela esperou eu chegar e o último suspiro dela eu estava segurando na mão dela. E antes dela falecer, eu perguntei para ela. Falei, vó, se eu for ser crente, a senhora vai achar ruim? Ela olhou para mim e falou, não, você quer ir? Você quer ir para a igreja? Aí eu falei, assim, eu queria e não queria. Falei, eu quero ir. Ela falou, vá, eu não vou achar ruim. Eu acho que naquele momento ali, o anjo, né, fechou a boca da minha avó para ela não me falar o contrário. Porque tudo que ela me dizia tinha um peso muito grande na minha vida. Se ela falasse que era sim, para mim era sim. Se ela falasse que era não, era não. E eu creio assim, claro que Deus já tinha um propósito na minha vida. Mas se naquele momento ela falasse que não, acho que teria, não sei, demorado mais, não sei, só Deus é quem sabe. Então, ela me disse que eu poderia. Você pode ir para a igreja. Então, eu falei, tá bom. Depois disso, eu ainda não terminei. Aí, depois que ela me disse que eu poderia ir para a igreja, mesmo assim, né, vó faleceu e eu ainda fiquei um pouco perdida pela essa questão. Vivia no terreiro, tinha as entidades que me ajudavam, estava querendo ir para a igreja, mas que caminho eu segui? E eu me questionava muito em relação a isso. Aí eu comecei a falar com Deus, Deus, que caminho eu sigo? Eu até falei para as entidades da minha avó que eu iria cuidar deles. Tive um sono horrível à noite. Então, eu ficava me questionando. Até que eu resolvi ir para um terceiro terreiro. Quando eu cheguei lá, eu já estava com o coração um pouco voltado para as coisas de Deus, mas eu queria continuar as mesmas práticas. Ainda não estava indo na igreja. Então, o dono desse terreiro se incorporou e aí ele pediu que eu estendesse as minhas mãos para ele. Só que nesse momento ele não conseguiu colocar as mãos dele sobre as minhas. Foi como se ele tivesse tomado um choque. E o que estava nele saiu e ele ficou atordoado, pediu que eu saísse do quarto, falou que não iria mais me atender. E eu perguntei o porquê. E ele falou, não, o que tem em você é muito mais forte. E eu não entendi na época. Então, a partir daí, né, essa vizinha minha sempre me falando de Jesus, né, me falava de Jesus. E eu resolvi, Laiane, a minha filha, ela teve um problema de garganta, muito, muito forte. As amígdalas de Laiane incharam de uma maneira que os médicos achavam que ela tinha um câncer por detrás daquelas amígdalas. Então, nesse dia, eu lembro que quando ele me disse que tinha que fazer uma biópsia para ver o que é que Laiane tinha, eu me lembro que eu saí daqui e eu cheguei na igreja, na Presbiteriana, Jardim das Oliveiras, e sentei em frente. Estava fechada a igreja nesse dia. E eu chorei muito nesse dia, muito, muito pedindo a Deus. E naquele momento eu falei com Deus que se ele curasse Laiane, que Laiane não precisasse fazer essa biópsia, eu iria aceitar, né? Aceitar ele na minha vida e iria deixar para trás tudo que eu servia. E foi a partir daí. Com pouco tempo, as amígdalas de Laiane desinflamaram, voltaram para o normal. Eu comecei a ir para a igreja. Eu lembro, primeiro dia que eu me matriculei na classe de catecúmenes. Me bateu, pastor, um desespero tão grande nesse dia, que como se algo falasse assim para mim, pega a sua filha e vai embora daqui. E comecei a me faltar o ar, eu fiquei agoniada na sala, só que eu não sei se as pessoas perceberam. E eu fiquei agoniada e minha mente só falava assim, eu vou sair daqui correndo e não vou olhar para trás. Falava, não olha para trás, sai correndo desse lugar. Mas naquele momento eu me segurei, comecei a chamar por Deus. E comecei a pedir a Deus, Senhor, me ajuda, não deixe de sair correndo daqui, não deixe de sair correndo.
E aí aquela situação foi, né, aquela pressão foi aliviando, eu fui voltando ao normal e terminei. Fiquei na escola dominical e comecei a ir. Todos os dias eu ia, todo dia de quinta, dia de domingo pela manhã, e às vezes falavam assim, que o Senhor nos veja e nos guarde, nos fiquemos separados dos outros até a noite. Na minha mente falava, eu não venho à noite. Teve um período que eu só ia pela manhã. À Aham. noite eu não aparecia na igreja. Mas aí depois, né, Deus foi trabalhando em minha vida e eu comecei a ir para a igreja. Deixa eu fazer um adendo aqui, Ângela, só para informação de quem está assistindo. Essa mesma criança que a Ângela está falando aí, que estava, né, a filha dela, que teve uma inflamação na garganta, hoje essa menina é missionária, viu, gente? Né, Ângela? Missionária. Isabel foi pro Bel. Você vê como a graça de Deus nos alcança e alcança os nossos filhos, né? Que coisa Nossos filhos. maravilhosa, né? Coisa Isso. boa. Ângela, me diga uma coisa, as pessoas que têm envolvimento né, com os espíritos, muitas delas querem sair, mas têm medo de sair, de romper com esse cordão, né, não é nem umbilical, é espiritual mesmo, né, por conta de algumas chantagens, etc, etc, etc. Existe mesmo esse perigo porque os espíritos ameaçam de morte, ameaçam, existe isso mesmo? Existe, pastor, existe, porque assim, eu tinha sonhos com o demônio me dizendo, por que que você está na igreja? Você sabe que o seu lugar não é ali. Você acha que sua família vai? Você está lá sozinha. Eu tinha vários sonhos à noite e um dia, eu estava aqui em casa, um dia à tarde, eu estava com minha irmã conversando e daqui a pouco eu vi uma pessoa me chamando na porta. Ô, Ângela, essa pessoa começou a me chamar da esquina e eu nunca tinha visto essa pessoa na minha vida. E ela começou a me chamar da esquina. Chegou na minha porta, ô, Ângela, minha irmã falou, quem que foi me chamando? Eu falei, não sei. Aí eu saí no portão para ver quem era. Era um homem, né? Dava para perceber que ele estava possuído com uma entidade feminina. E ele olhava para mim e falava assim, eu quero o meu presente. E eu nunca tinha visto essa pessoa na minha vida. E eu olhei para essa pessoa e falei, que presente? Eu nunca te prometi nenhum presente, eu não sei nem quem é você. Ah, você não sabe quem sou eu, você sabe muito bem quem sou eu. E eu quero meu presente. Aí você não tem um presente para me dar hoje, pois eu venho amanhã e você vai ter que me dar meu presente. E quando essa pessoa saiu, eu comecei a chorar. Minha irmã falou, Ângela, quem é essa pessoa que eu nunca vi na minha vida? Só que assim, nova convertida, e com 30 anos lidando com espíritos, dava para perceber que essa pessoa estava incorporada. Uhum. Então, assim, aí eu comecei a chorar e eu fui pro joelho. E eu comecei a orar a Deus. Falei, Senhor, me ajuda, o que é que eu faço? Diz que amanhã vai vir atrás desse presente. Que presente é esse? E no outro dia apareceu, pela manhã. Só que eu já estava com a Bíblia na mão. Nova convertida, com a Bíblia na mão. E quando chegou, aí falou, Ângela, eu estava preparada. Vim buscar meu presente. Falei, mas hoje eu tenho um presente para te dar. Que é a palavra de Deus. Boa, boa, boa. Nesse dia, mas pastor, eu falei numa oportunidade que eu saí para o meio da rua, eu não me importei com quem estava passando na rua. E eu abri a Bíblia e falava, a palavra de Deus, aquela que cura, que restaura, que liberta, é este presente que eu tenho para te dar. Quando eu falei isso, em frente à minha casa tem uma ladeirinha. E essa pessoa começou a subir a ladeira e eu corri atrás, com a Bíblia na mão. Falando de, vem aqui, Jesus quer te libertar. E até hoje, nunca mais essa pessoa apareceu, que eu não sei de onde saiu. E fora as opressões que eu sentia, muitas. Tá na igreja, mas só opressa. Tá na igreja, sabe? Assim, então, assim, eu comecei a buscar. Eu comecei a buscar. Eu comecei a buscar Deus, eu comecei a orar, eu comecei a ler a Bíblia, eu queria trabalhar na igreja, eu queria participar das coisas.
Então, assim, eu queria ocupar o meu tempo para que o inimigo não conseguisse nenhuma brecha para poder me levar de volta para o passado. Uhum. E eu comecei a me envolver mesmo com as coisas do Senhor. Mesmo tinha dia que vinha aquela opressão, mas mesmo assim eu falava, não, Senhor, eu vou conseguir. E Deixa até o eu... dia que chegou o dia do meu batismo. Sim, termine. E até o dia que chegou o dia do meu batismo, né? Que eu estava radiante nesse dia. Segura o dia do batismo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Né? Sim. Isso que você falou aí. Você falou que tinha essa opressão. Essa opressão ainda você sente isso ainda por perto? Essa opressão maligna, demoníaca, você volta e meia você vê, ou isso já acabou na sua vida? Pastor, eu digo por mim assim. Eu vivi 30 anos da minha vida no terreiro, vivendo do jeito que as entidades queriam. Eu sou uma pessoa que eu tenho que fazer o possível e o impossível para não dar brechas. Porque é muito... Porque, assim, eles sempre procuram uma oportunidade. É uma luta constante, né? É uma luta constante. Eles sempre procuram uma oportunidade. Então, quando eu vejo que eu estou um pouco opressa, eu começo a orar, eu começo a clamar pelo Espírito Santo. Então, é uma luta. Por quê? O diabo ele não desiste das pessoas. Né? Às vezes a gente acha assim, eu aceitei a Cristo, eu vou viver uma vida de comodismo, porque não, a gente precisa estar sempre orando, buscando a presença de Deus. E ainda Ângela, mais porque eles tinham planos para a minha vida. essa palavra sua, eu quero aproveitar essa palavra sua até para deixar isso como um alerta para pessoas que estão nos assistindo. Algumas pessoas já tiveram até algum envolvimento. Presta bem atenção no que a Ângela falou, é vigiar o tempo todo. Né? Você tem que estar com os olhos abertos o tempo todo e não dar brecha, não dê brecha. Então, por favor, e lembrando a palavra de Jesus Cristo, é a palavra bíblica que diz que o segundo estado é pior do que o primeiro. Jesus disse que quando a casa é limpa, né, a casa, a mente, o coração do homem é limpo, mas não é cuidado, não é preenchido com as coisas de Deus, aquele que estava lá, aquele espírito que estava lá, sai, anda pelos lugares, pelos antros, vê e observa que a casa está vazia, vai trazendo 7 piores. E a Incomparavelmente. pessoa termina, Então, tem que... que não vai aguentar. O que eu digo, porque assim, eu sentia muito forte a presença dos espíritos em mim. Eu me incorporava com eles. Então, assim, eram muitas situações. Então, o sangue de Cristo me libertou, me limpou. E eu vejo, assim, pastor, que em nome de Jesus, isso ficou no meu passado. Mas eu tenho medo de tudo aquilo voltar, porque eu sei que não vai voltar só o que tinha, volta o dobro, né? Era muita coisa, e eu acho que eu não iria aguentar. Eu não iria aguentar. Aí a gente se apega, a gente volta para a escritura de novo, a gente se apega que enquanto ele está ao redor rugindo, tem um leão, o guarda de Israel, que está nos protegendo. Aquele que não cochila e nem dorme, o nosso guarda fiel. Né? E aqueles que são do Senhor, a Bíblia diz que o diabo não toca. Né? Que promessa maravilhosa. Né? Então, a vigilância é necessária. Né? Isso eu não estou falando só para a Ângela, não, gente, falando para todo mundo. A vigilância é necessária. Gente, tem que ter vigilância. Na verdade, a vigilância é para todo mundo, né? Aquele que está em pé, cuidado que não caia. Mas quem já teve envolvimento com os espíritos precisa vigiar muito mais, porque conhece muito bem o sofrimento, né? E se não tiver cuidado, pode acontecer. E eu digo, pastor, uma família que vive em uma situação dessa é muito complicado. Porque não é uma situação só para cada um. Cada um vive uma situação diferente, mas uma situação do jeito que o demônio quer que a pessoa viva. Então, assim, são várias situações. Então, quando eu aceitei a Cristo, todos os meus familiares foram contra. Acharam um absurdo eu ter que sair de tudo que eu vivia. Falaram que eu estava traindo as coisas que a minha avó servia. Que como é que eu fazia uma coisa dessa? Então, eu vi muita coisa.
muita coisa. Mas eu sempre falava, não, eu quero Jesus na minha vida. E eu falava para eles, eu quero Jesus. Você se sente hoje livre, liberta? Muito, muito. Pastor, depois que eu aceitei a Jesus, claro que teve todo o processo, depois da aceitação, né? Eu passei por vários processos. Mas a minha caminhada com Cristo, durante esses 15 anos, eu vejo hoje como Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha vida. Eu era uma pessoa que nem minha família acreditava em mim. E Deus mudou a minha história. Deus colocou confiança em mim. Tirou de mim toda aquela... Eu era uma pessoa muito segura. Hoje, Deus me deu uma escola. Eu nunca imaginava ser dona de uma escola, ser diretora de uma escola. Minha filha foi para o IBEL, né? Hoje ela é missionária. Minha outra filha, eu crio nos caminhos do Senhor. Então, assim, a vida com Cristo é bem melhor do que os meus 30 anos que eu vivi, no caso, 30 anos que eu vivi com as entidades, servindo as entidades. Coisa boa. Angela, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Tem crente que tem medo dos espíritos. O que é que você fala? Tem gente que até vai chamar o pastor para, quando acontece alguma coisa, vai correndo. Um pouquinho. Ixi, gente, alguém tá na internet aí? Travou aqui. Vamos lá. Daqui a pouco a gente... Internet nesse tempo, gente, tá complicado mesmo. Mas espero que você... Olha, chama aí as pessoas. Não tem um tempinho ainda aí. Chama algumas pessoas para ouvir falar de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Que testemunho impactante. Que testemunho. Quero dizer para você que somente Jesus pode fazer isso. Tá ouvindo agora, Ângela? Tá ouvindo? Ah, não. Só Jesus, somente Jesus. Olha a história de Ângela, né, da forma como ela foi maltratada, aprisionada, e como Jesus libertou, Jesus trouxe salvação. Você viu aí no finalzinho, quando ela falou, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho uma alegria no coração. Voltou aí? Joia, tá ouvindo? Voltou. Glória a Deus. Acontece. Estava falando aqui de que só Jesus pode fazer isso na vida das pessoas. Só ele arrebenta... Só Jesus. Só ele arrebenta essas correntes. Só ele. Louvado seja Deus. Só ele. Tem crente que tem medo dos espíritos, né? Que quando acontece, vem encontrar alguém endemoniado, vai logo correndo chamar o pastor. Precisa ter medo dos espíritos? Não. Não. Eu hoje não tenho medo, porque como eu tenho Jesus, a gente sabe que onde Jesus está, o inimigo ele tem que bater em retirada. Aham. E ele é um mentiroso, né? O demônio é um mentiroso. E a autoridade está em Cristo. E hoje eu vejo... Né? Diz a Bíblia, isso. Né? E eu vejo que hoje eu sou filha de Jesus. Então, se eu sou filha de Jesus, Deus nos dá autoridade, né? Então, não tem. Hoje eu não tenho medo, não. Eu já passei, depois de crente, eu já passei por algumas situações assim, de pessoas possessas chegarem até a mim, né, e falando que queria me matar, E eu falar, tá repreendido em nome de Jesus, você vai sair agora, porque eu sou filha de Deus e você não tem o poder de tocar em mim. E não conseguir nem tocar em mim. Então, a gente precisa ter essa autoridade, né, que Cristo nos dá. Você trabalha hoje com o Ministério de Intercessão, de libertação, a pergunta era libertação, porque eu vi aqui alguém perguntando. Libertação? Assim, é um ministério que a gente está começando, né? Aham. Mas, que assim, pastor, muitas pessoas precisam passar por esse processo. Muitas pessoas precisam, às vezes, são pactos, que às vezes a gente fala assim, pactos que foram quebrados, se você aceitou a Cristo, uma nova criatura, né? As coisas antigas passaram, tudo se fez novo, fez. Mas e os pactos que você fez? Como é que faz? Esses pactos, a gente precisa orar para que o Espírito Santo de Deus quebre esses pactos na vida das pessoas.
Então, a gente está começando com um ministério de libertação, novos convertidos, pessoas que estão visitando a igreja, pessoas que se sentem opressas, que precisam realmente, né, se libertar dessas cadeias, que realmente tem muitas pessoas que precisam. Sim, sim. Estamos chegando já ao finalzinho do nosso bate-papo. Está sendo super legal, super jóia. Ah, tá certo, estou bem à vontade. O que você tem para falar com quem ainda vive envolvida no ocultismo, envolvida com os espíritos, que tem pacto com os espíritos? Que mensagem você tem para essas pessoas? Eu digo que eu vivi cega durante 30 anos. E eu sei que não é fácil. Não é fácil quando você se encontra em um terreiro, quando você se encontra sendo... As pessoas no terreiro falam, quando a pessoa pega essa entidade, chama-se de cavalo. Que a pessoa, ela, no caso, ela deixa o corpo dela para que a entidade possa tomar conta, né? Uhum. Eu digo assim, eu digo por mim, eu passei 30 anos da minha vida, onde foram 30 anos de ser. A internet deu uma caída de novo. Tudo era normal, Está travando, mas onde vamos as lá. pessoas. Mas onde a gente, assim, onde eu achava que tudo era normal. Só que não é normal. Viver com essas entidades, viver sendo dominadas, presas em uma corrente, fazendo a vontade deles, isso não é normal. O importante é a gente olhar para Cristo, é levantar os olhos. Às vezes a gente fala assim, mas para mim é tarde de sair dessa situação, já tem tantos anos. Como é que eu vou conseguir sair? Pede ajuda, busca Jesus, olha para o alto, clama a Deus, que Deus, ele liberta, ele restaura, ele muda a vida da pessoa. Então, o que eu digo aqui ainda dá tempo de olhar para o alto, né? Ainda dá tempo de pedir socorro, ainda dá tempo de buscar Cristo. E não ter medo, porque tudo que eles falam é mentira. A verdade está em Cristo. A Bíblia diz que não há verdade nele, ele é o pai da mentira, né? Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. E não adianta que eu vou fazer tal limpeza, porque isso vai passar. Você só vai acumular, a pessoa só vai acumular mais maldições na vida dela. Uhum. E a vida não vai andar. Ângela, que papo gostoso. É bom a gente ouvir falar, é bom a gente ouvir falar de Jesus, é bom a gente ouvir falar o que Jesus faz na vida das pessoas. Amém. E você que está nos assistindo, gente, olha, a intenção nossa, ela justamente não é enaltecer o inferno de forma alguma, é enaltecer o nome de Jesus, para que vocês vejam, vocês estão vendo com os olhos de vocês, ouvindo com os ouvidos o que Jesus pode fazer. Pessoa que viveu durante 30 anos, não são 30 dias, não foram 30 meses, foram 30 anos, meu Deus, e foi liberta, foi abraçada por Jesus, teve a sua vida restaurada, a sua família restaurada. Quem poderia imaginar que dessa família, nessa história toda, pudesse sair uma missionária, né? Olha como Jesus faz. Pastor, lembrando rapidinho aqui, que eu vivi anos da minha vida achando que Jesus não gostava de mim. Eu achava que Deus não gostava de mim. E no momento que eu descobri, eu já estava na igreja, e no momento que eu descobri que Jesus me amava, nossa, foi a coisa mais linda na minha vida, porque eu chorava, e eu dizia para mim mesmo, Jesus me ama, Jesus me ama. E eu chorava, e eu repetia essa frase várias vezes para mim mesmo, que Jesus me ama. E Jesus ama todos, basta a gente se voltar para Ele. Jesus te ama também, viu? Você que está aí nos assistindo, que não conhece Jesus ainda, está perdendo muita coisa. Tá perdendo. Olha o rosto de Ângela e a alegria estampada no coração dela e no rosto dele. Ângela, obrigado, viu? Que papo legal. Amém, pastor, eu que agradeço. Tá vendo que foi bem Eu tranquilo? agradeço a todos.
Foi, realmente foi bem tranquilo. Eu estava um pouco ansiosa, mas foi bem tranquilo. Acho que bom. Queria agradecer a você, o nosso tempo aqui está em cima já. Queria agradecer a você, muito obrigado.